Sejam muito bem-vindos ao vosso podcast mais tecnológico, também do vosso Spotify. Hoje temos aqui o Ricardo e o Diogo. Eu vou-lhes pedir para se apresentarem, mas antes disso, quero-vos dizer o que é que vamos falar hoje. Vamos falar sobre o que é ser programador aos dias de hoje. E para isso temos duas pessoas que são de gerações diferentes, embora não se note nada. Vocês já vão reparar e se estiverem a ver-nos através do YouTube ou das redes sociais, vão concordar comigo de certeza. Ricardo, comece por ti. Quem é o Ricardo? Ora viva, Luís, obrigado pelo convite. Meu nome é Ricardo, eu sou Principal Engineer na Blip, já estou lá há alguns anos e sou também co-organizador do DevOps Porto, uma organização que tem como objetivo juntar diferentes comunidades e diferentes pessoas do mundo de tecnologia para atingirem objetivos comuns. Ok, isso é muito interessante. Queres-nos falar um bocadinho mais dessa comunidade, como é que isso surgiu? Porque isso é muito importante também aqui para o ecossistema e já que estamos aqui a celebrar os 10 anos da Porto Tech Hub, não faz todo sentido falarmos um bocadinho sobre isso também. Claro, sim. Eu não faço parte da equipa original, ou seja, só rapidamente fui convidado a fazer porque eu ia a todos os meetups, portanto ao fim de 4 ou 5 convidaram-me para fazer parte da equipa. Ok, eras uma stalker. E basicamente assumiram que eu era um stalker, disseram, pá, já que vens a todos os meetups, por que não integrar a equipa? Portanto, isso é o nosso meetup, é um meetup que acontece normalmente uma vez por mês. Nós vamos saltando de casa em casa, ou seja, felizmente o ecossistema no Porto é muito generoso connosco e fornece-nos espaço onde nós podemos fazer os nossos meetups. Os nossos meetups são normalmente à volta da tecnologia, muito foco, muitas vezes na parte mais operacional das coisas, ou seja, não tanto se calhar no desenvolvimento do produto, mas na parte de infraestrutura, na parte de automação. Pronto, e é algo que nós temos como objetivo basicamente juntar as pessoas do mundo da tecnologia. O movimento DevOps surgiu há quase 16 anos e a ideia era precisamente essa, era não termos pessoas com objetivos separados, ou seja, eu desenvolvo código, quero pôr o código em produção, eu sou responsável pela infraestrutura, eu quero o mínimo de alterações possíveis para que isto não vá abaixo. Portanto, como é que nós conseguimos juntar estas pessoas e tê-las todas com o mesmo objetivo? Portanto, essa é muita filosofia de DevOps e é um bocadinho essa filosofia, ou é principalmente esse o nosso objetivo que queremos com o DevOps Porto. Obrigado por nos explicares qual é o role de DevOps, porque também é essencial. Às vezes nós confundimos um bocadinho, principalmente aqueles que não são da área de programação. Diogo, quem é o Diogo? Então, eu sou o Diogo, tenho 26 anos, sou back-end engineer, software engineer. Estás a representar a geração mais velha. É. Pronto, eu trabalho com a área de back-end, com Java, maioritariamente Spring, com SQL e depois também Docker e também com Kubernetes. Trabalho na Optimizer, já estou na Optimizer há 2 anos e comecei aqui no mundo do trabalho como full stack, ou seja, um bocadinho aquilo que eu faço hoje, mas além disso também trabalhar com Angular. Comecei, não estudei aqui no Porto, eu estudei em Coimbra, tirei a licenciatura e o mestrado em Engenharia Informática e depois, durante a licenciatura, vi aquilo que eu gostava de fazer era construir produtos e desenvolver soluções. Portanto, depois no mestrado escolhi especializar-me um bocadinho em Engenharia de Software. Entretanto, eu sempre quis vir trabalhar aqui para o Porto, sou daqui. Comecei por procurar trabalho aqui. O meu primeiro trabalho foi na área da saúde, ou seja, desenvolver um produto usado num ambiente hospitalar, mas um produto interno usado por profissionais de saúde. Ok. Depois, isso foi uma boa escola para mim, tanto a nível técnico como a nível de aprender as especificidades do setor da saúde. Entretanto, a parte de full stack, a parte de front-end não gostava muito daquilo. Então não vamos já dizer mal das outras áreas? Então eu decidi na altura começar a procurar por trabalhos na área só de back-end com Java, que era aquilo que eu estava a fazer e estava a gostar realmente. E foi nessa altura que surgiu a Optimizer. Eu na Optimizer também ingressei ali um bocadinho na área da saúde. Hoje em dia trabalho ainda na área da saúde, mas também a Optimizer está a crescer internacionalmente e temos agora novos projetos internacionais, que é muito bom, que assim consigo ver a diferença entre trabalhar com pessoas em Portugal e pessoas fora de Portugal. Ok, vamos já falar sobre isso. A Optimizer, que é uma das empresas que faz parte da associação, assim como a Blip. Falaste aqui que vieste de Coimbra para o Porto, que és do Porto. O que é que te fez, ou o que é que te faz querer estar aqui? O que é que te faz estar apaixonado, diria, pela forma que falaste até, pela cidade? Então, O que é que te
fez-me vir? Pensaste, estou em Coimbra, Coimbra é uma cidade tão espetacular, podias ter ficado lá, não é? Eu, quando entrei em Coimbra, eu nem queria ter estado em Coimbra, só que depois, passado 2 semanas de ter estado lá, vi que Coimbra, para estudar, é muito bom. Só que depois, na parte do mundo do trabalho e mundo empresarial, acho que o Porto tem, pelo menos hoje em dia, do meu conhecimento, tem muito mais empresas e muito mais competitividade do que Coimbra, por exemplo. Ok, boa. Ricardo, já era assim quando começaste? Ou seja, o Porto já era visto desta forma, com esta expansão tecnológica, ou sentes que nos últimos anos isto tem vindo a aumentar, e para pessoas como o Diogo, que até estudaram noutra cidade, que também é super porreira e tem condições, depois o Porto torna-se mais atrativa? Eu sinto que tem sido nos últimos anos. Okay. Não sei precisar exatamente quando, mas quando eu comecei a trabalhar, ou seja, eu lembro quando andava a estudar, os empregos que pagavam bem eram um banco. Eu para mim, sempre foi um bocadinho algo que me tinha confusão, porque tinha que ser trabalhado de fato. Eu disse, estar a aprender a programar, tenho que ir de fato para um banco. Pronto, e era um bocadinho essa, não quer dizer que seja o único, mas pronto, era aquele ambiente muito corporate. Era mais formal, não é? Uma coisa muito mais formal, e era onde havia boas oportunidades, tanto de carreira como de salário. Portanto, eu depois enverdei um bocadinho mais para a parte de investigação, ainda andei ali um anito a pensar que ia fazer um doutoramento, depois descobri que aquilo não era para mim. E quando comecei a trabalhar, não havia o ecossistema que havia hoje. O conceito de startup no Porto, em Portugal no geral, ainda não era algo assim tão comum. Portanto, eu fui para Londres um par de anos, conheci uma nova realidade e senti, quando voltei ali na altura de 2015, 2016, que já era completamente diferente. Ou seja, já havia muito mais essa cultura de startup, havia muito mais investimento, havia muito mais organizações a puxarem para que as pessoas desenvolvessem produtos novos, para andar para frente. Portanto, lá está. Eu sinto que na última década tivemos um crescimento muito grande no Porto, o que é ótimo para nós, como todos, e para esta nova geração que sente que está numa cidade como o Porto e que realmente tem empresas grandes a abrirem aqui, empresas novas, empresas pequenas, malta a ter ideias. Não quero dizer, obviamente, que nós somos tipo Silicon Valley, mas começa-se a ver cada vez mais essa vibe, as pessoas a terem ideias, a experimentarem, falham, têm sucesso, inovação, e é isso que acho que torna a cidade também muito, muito interessante. E terem vindo também empresas externas também exatamente. Para o temos crescimento. Empresas grandes já com alguma dimensão no Porto, que também trazem conhecimento de fora e dão essa perspectiva de mais grandeza à cidade e à comunidade. Que bom. Falaste aqui sobre teres ido para Londres. O Diogo também estava aqui a falar sobre o aspecto multicultural e da importância disso. Sentes que para ti também teve importância depois quando agora olhas para algumas questões e mesmo para alguns problemas mais técnicos, essa abrangência de multiculturalidade de outras experiências que tiveste? Sim, sinto que sim. Sinto que, lá está, na altura em que eu fui, sinto que em termos de desafios técnicos havia desafios técnicos diferentes. Falando só da parte técnica, isso abriu muitos horizontes, ver coisas que eu provavelmente em Portugal demoraria alguns anos, precisamente por essa falta ainda de um ecossistema grande. Mas depois, para mim, a parte mais interessante foi toda a parte de multiculturalidade. Trabalhar em equipas que podia ter pessoas asiáticos, americanos, europeus, africanos, e não havia tanto, ou seja, nem sequer ninguém pensava nisso, simplesmente éramos todos uma equipa, estávamos todos a trabalhar para esse conteúdo. Portanto, acho que para mim foi bastante importante, que abriu-me bastante a minha mente e os horizontes nesse sentido. Diogo, para ti também falaste justamente por isso? Sim, nós atualmente na Optimizer temos alguns projetos internacionais e eu sinto que esta parte de multiculturalidade nota-se uma grande diferença quando trabalhamos para um projeto que não é só português. Eu trabalho com pessoas da Noruega, ao mesmo tempo trabalho com pessoas da Ucrânia e é assim um bocado, acho que é enriquecedor a experiência. Traz-te mais valias, mesmo se calhar até a nível técnico? Tanto a nível técnico como a nível de gestão de projetos, e a vontade de querer que um projeto vá para a frente é um bocadinho diferente de trabalhar na área da saúde, que às vezes as coisas enganham um bocadinho, que andamos ali, parece uma pescadinha de rabo na boca, por assim dizer. Diogo, o que é que te fez, ainda te lembras, não sei se tens essa recordação, tiveste algum gatilho quando entraste, por exemplo, para vir estudar esta área mais concreta? Houve alguma coisa ao longo da tua vida que te tenha feito depois querer decidir, enverdar por esta área? No teu caso é mais fácil porque já é uma área mais em voga. Na altura do Ricardo provavelmente não era tão em voga. Como é que foi no teu caso? Sim, eu desde pequeno, que me lembro, eu sempre tinha o meu computador à frente, ou seja, na minha família, se alguém precisasse de alguma coisa, era eu chamado para resolver os problemas. Mas era um gosto que adquiriste ou foi alguma coisa Sim, que... eu desde pequeno, desde que me lembro, sempre me lembro de mexer num computador, de querer aprender mais,
nasci um bocado numa geração que é normal ter um computador à frente. Pois, eu já não sou dessa geração, por isso é interessante isso. Mas isso fez também depois quereres perseguir essa área? Depois desenvolvi aqui um gosto por isto. Eu já no secundário comecei a tentar fazer páginas estáticas, HTML e CSS. Sim, e depois decidi que era isto que eu queria mesmo. Entretanto fui para a faculdade e gostei muito disto e de construir... o que eu gosto mais aqui é de construir novos produtos e implementar novas ideias. Boa. Então foi assim, Ricardo, na tua altura já toda a gente tinha um computador? Nem toda a gente tinha um computador. Eu acho que tive alguma sorte de ter acesso, porque o meu pai tinha uma empresa informática, eu tinha algum acesso. Cheguei, quando era bastante novo, a ter ali algum contacto com programação, Visual Basic, ali umas coisas muito básicas, mas nunca foi algo que me atraísse muito nessa altura. Quando eu ir para a faculdade, eu curiosamente entrei em Eletro. Não gostei do curso em si, no curso em geral, mas a matemática safava-me bem e gostei bastante de programar. Então tomei a decisão, tipo, não, eu gostava era de fazer só isto e esquecer tudo a parte que Eletro tem, que para mim não me traz tanto prazer. Queria só apontar aqui, fazer um apontamento. Eletro não é um festival de música. Exato. Para aqueles que não estão muito por dentro. Vou só pedir ao Ricardo para explicar, porque a dada altura podem achar que estamos todos a ir ao boom e não é bem isso. Exatamente. Não, Eletro é o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, que lá está também relacionado com a área, e há muitas pessoas que tiram o curso de Engenharia Eletrotécnica e depois enveredam em Software Engineering. Só que eu achei assim, porque é que eu vou estar a aprender uma série de coisas para mim não me dão prazer nenhum e quero só aprender a programar e ser melhor. E foi aí na altura que eu mudei para a Faculdade de Ciências e fui para Computer Science, porque lá está, foi numa altura em que eu achei que, como os trabalhos fixos eram muito corporate, se calhar numa área de investigação seria mais interessante. Pronto, e depois não foi esse o caminho que eu segui. Olha, ao dia de hoje, e tu que já estás no ecossistema há bastante tempo, não se nota, como é óbvio, os teus 50 anos, mas sentes sentes alguma diferença para quem entrou na tua altura e para quem entrou numa fase mais recente como o Diogo? Em termos de acesso ao mercado de trabalho? Em termos de acesso, se calhar também em termos daquilo que é o próprio ecossistema e o mercado de trabalho em si, o que é que tu achas, a tua visão? Sim. Porque eu tenho conhecimento que tu segues muita gente que está a entrar na Blip e segues esta geração mais nova, mesmo na comunidade, tenho a certeza que isso também acontece. O que é que para ti é diferente da altura em que tu começaste nesta profissão? Sim, eu comecei por falar do acesso. Eu acho que o acesso hoje em dia é muito mais fácil para bem de todos nós. Ou seja, eu lembro quando hoje em dia, eu lembro, só dando um passinho atrás, eu estava a ter uma conversa com uns colegas estes dias e a malta estava-se a queixar um bocadinho, tipo, já não é o que era antigamente para arranjar emprego. E o meu feedback era, malta, nós estamos a voltar um bocadinho atrás, o que era, por exemplo, pré-Covid. Ou seja, nem sequer estamos perto de quando eu comecei a trabalhar. Ou seja, simplesmente agora temos que nos esforçar um bocadinho mais em termos para arranjar emprego, mas continua a haver muita oferta. Porquê é que eu estou a dizer isto? Passámos aqui um período em que quem estava nos LinkedIns e nesses fóruns era quase a tirarem-nos empregos à cabeça, quer dizer, por favor, anda a trabalhar para aqui. De um modo geral, acho que estamos, desde que eu comecei a trabalhar até agora, estamos muito melhores em termos desse acesso, ou seja, há muitas empresas a contratar, sejam elas desenvolvimento direto para uma empresa, ou seja, uma grande empresa em que tem um departamento grande de informática, por exemplo, e tem desenvolvimento interno. Portanto, eu acho que isso é bom. Ou seja, em termos de acesso, há muito mais acesso. E o facto de nós termos crescido, o Porto, mas a EAR em geral, nestes aspectos de multiculturalidade, também fez com que as nossas organizações a nível cultural tenham mudado bastante. Como eu estava a dizer, aquele ambiente muito corporate, muito, eu tenho que trabalhar de fato e aquela coisa muito estruturada. Obviamente que isso também existe, mas acho que ao longo do tempo nós também começamos a perceber que não tem que ser assim, não é? Que existem outras maneiras de trabalhar e quando começámos a olhar para o modelo americano, aquele modelo de Silicon Valley, o Move Fast and Break Things, começámos a perceber que algumas dessas coisas nós podemos fazer também. Portanto, também acho que mudou um bocadinho essa cultura de parece trabalho de linha de montagem, sentado ali em frente ao computador o dia todo, e eu estou-te a controlar quantos tickets é que tu fizeste. Não é isso. O que nós queremos é entregar valor e eu acho que ao longo dos anos as empresas têm-se apercebido disso e por isso é que hoje em dia também temos muito mais flexibilidade de trabalho, flexibilidade de horário, flexibilidade de localização. Claro que o Covid ajudou-nos a acelerar um bocadinho esse processo, mas acho que as empresas também se aperceberam que o que interessa é entregar valor e
se a pessoa está ali sentada 8 horas ali ou em casa, ou se entra às 9 ou entra às 10, que é um bocadinho irrelevante desde que o valor seja entregue. Ok. E aqui uma pergunta mais tricky. Sentes que estas novas gerações são mais privilegiadas ou privilegiam estas questões que nós na altura não tivemos? Vou falar aqui do exemplo, sei lá, quando nós começamos a trabalhar, nós somos mais ou menos da mesma idade, o Ricardo obviamente é muito mais velho que eu, ter café de graça já era algo, não é? Já era um perk, já era um benefício espetacular. Hoje em dia as empresas, principalmente as tecnologias, têm aqui uma janela de oportunidade, ou tiveram uma janela de oportunidade para criar programas, desenvolvimento pessoal, no que diz respeito à formação, investem bastante nos colaboradores, preocupam-se com o seu bem-estar. Na tua opinião, ou na tua visão, isto é um privilégio para os colaboradores, ou os colaboradores sentem-se privilegiados? Acho que é um bocadinho uma mistura das duas coisas, ou seja, acho que é um privilégio para nós poder trabalhar numa era que nos valoriza tanto. E que nos dá. Os cafés é sempre aquelas coisas, as mesas de bilhar, é aquelas coisas que são fixe, mas na minha experiência não é por causa disso que uma pessoa se mantém ou se vai para uma empresa. É fixe se estiver lá. Ou seja, os melhores engenheiros com que eu trabalhei gostam de desafios técnicos. Obviamente que tem que ter um salário, adequado, boas condições de trabalho. Não é? Se alguém, por muito desafio técnico que tenha, se tiver um manager que só o chateia, que só arranja problemas, mais cedo ou mais tarde vai sair. Cuidado managers, tem aqui o vosso recadinho. Quem diz managers diz o colega de trabalho, diz colegas de trabalho, não é? Portanto, as pessoas acabam por procurar outras oportunidades. Portanto, eu acho que nesse aspecto somos um bocadinho privilegiados no facto da nossa indústria ainda ter muita procura e muita oferta. Mas também é um privilégio para nós poder, ou seja, nós vermos que agora, como diria o Mark Andreessen, software is eating the world, não é? Tudo está a ser informatizado, desde a saúde, finanças, tudo está a ser informatizado. Há muitas oportunidades. Portanto, para nós também, apesar de termos estes privilégios, temos estes benefícios, também temos uma certa responsabilidade e se nós quisermos evoluir na nossa carreira, temos que estar constantemente a aprender. Essa é uma das coisas que eu normalmente, quando falo com pessoas que trabalham noutras áreas, não é que seja melhor ou pior, que é algo que se eu, decidi que hoje, a partir de hoje não aprendo mais. Eu provavelmente daqui a 3, 4, 5 anos não tenho emprego nesta área em lado nenhum, porque estou completamente desatualizado. Saem tecnologias novas, saem frameworks novas, agora temos todo o mundo da AI, portanto começo a ficar cada vez mais reduzido a um pequeno nicho. Portanto, é uma área em que, sim, há muita oportunidade e muitos privilégios, mas também me obriga a andar constantemente atrás, porque se eu não fizer, a pessoa ao meu lado vai fazer e eu vou começar a ficar cada vez mais para trás. Mais um dinossauro. Exatamente. Diogo, como é que tu vês o ecossistema, ou seja, como é que tu vês esta área aqui da tecnologia? Uma pessoa que entrou, vamos dizer recentemente, o Diogo diz no meu tempo, mas o Diogo ainda é muito novo, não sei se está habilitado para dizer essa expressão. Como é que tu vês aqui o ecossistema? Ou aqui o mundo do trabalho direcionado para os programadores, vamos falar assim? Sim, eu desde que comecei a trabalhar sempre levei aqui com um regime remoto, ou seja, eu nunca... Mal habituado, portanto. Nunca foi tipo full presencial ao escritório. Isso para mim é bom, porque eu sinto, eu estando em casa consigo ser mais produtivo do que estando no escritório. Se eu estiver no escritório estou 1 hora concentrado e depois de 5 minutos se distraem para perguntar alguma coisa e para recuperar o foco outra vez já preciso de mais não sei quantos minutos. Também vejo aqui esta parte, hoje em dia com AI, usamos muito AI para ajudar a resolver os problemas, mas creio que isso não vai substituir aqui os programadores, como muita gente fala. Acho que esta o que é que tu achas que vai acontecer? Eu acho que o código até pode ser gerado por AI, mas vai ter que existir sempre uma parte de code reviews do que é feito, porque o AI até pode ter o contexto do projeto, mas não tem o contexto da lógica de negócio que é preciso ser implementada. Também assim, que é que eu posso falar mais? Olha, tu podes nos dizer tudo aquilo que quiseres, estás num ambiente super seguro. Se não puderes, depois aqui os nossos cameramans editam. Não, estamos aqui a brincar. Olha, o que é que é relevante? Tu acreditas que a tua geração trabalha melhor em regime de home office, por exemplo? Porque a nossa geração sempre foi uma coisa que adoraríamos ter tido, não é? Sentes que vocês trabalham melhor nesse âmbito? Eu sinto que sou muito mais produtivo quando estou em casa, porque, como já disse, eu não tenho que estar a interromper o meu trabalho. Estou num escritório, está pessoal
a falar atrás de mim que também às vezes incomoda um bocadinho, estando em casa não tenho esse Colegas de problema. Diogo, parem de o interromper, ele não aguenta mais. E achas que toda a tua geração vê as coisas desta forma? Porque Eu acho assim, que sim, porque pelo menos eu comecei a trabalhar já após a pandemia e, ok. e sim, ter aquele stress de ir para o trânsito é mais, se calhar, 2 horas perdidas no dia, 1 hora para ir, 1 hora para vir. Acho que isso impacta também a nossa saúde Produtividade. mental. Ok. Olha, e achas que isto é, ou seja, que é fácil das pessoas da outra geração entenderem que esta nova geração trabalha melhor a partir de casa, na tua perspectiva? Eu acho Diz-nos que o que é que os teus colegas mais velhos acham? Eu acho que há aqui um bocado de renitência sobre trabalhar de casa, principalmente a pessoas como da geração mais avançada, com os seus 40, 50. Ok, ainda não estou incluído. Acho que é assim, eu acho que é bom ter, por exemplo, um dia por semana ser presencial, porque há sempre coisas para resolver que é preciso ter o contacto e também para conhecer a equipa bem, para nos darmos todos bem. Acho que também é importante para existir aqui uma conexão entre a equipa. Isso é muito relevante, porque olha, as empresas às vezes têm o receio de quando as pessoas estão muito tempo em casa, e eu que até já estive mais na área de recursos humanos, havia sempre o receio por parte das empresas que perdessem um bocadinho da conexão com a empresa, da cultura. Tu acreditas que neste regime isso não se perde? Eu acho que o modelo híbrido para isso é o essencial. Eu acho que ir uma vez por semana ao escritório conseguimos sempre manter aqui uma cultura de empresa e conhecer a equipa toda. Ou seja, eu acho que não se perde. Fazer atividades de team building também ajuda nisso. Eu acho importante que estás a falar sobre isso, porque há pessoas que nos estão a ouvir de outra geração e têm uma perspectiva, não diria totalmente diferente, mas um bocadinho, às vezes até meio desconfiada, não é? Porque nós não vivemos essa parte, vivemos basicamente a partir da pandemia, a maior parte das empresas, no caso da Blip não, que já tinha esse regime incluído há bastantes anos, mas há muitas empresas que incluíram isso a partir da pandemia e a dada altura, talvez por não terem os processos bem definidos, a estrutura bem definida, porque não basta só mandar as pessoas para casa, não é? É preciso, quando as pessoas estão em casa, também ter o resto dos processos bem definidos nesse sentido, Sim, não é? eu acho que essencialmente, por exemplo, todos os dias tem que se ter uma daily de manhã, para quem está em casa, e depois da daily ter quem quiser debater dúvidas ou assim, depois da daily fazer isso. Ou seja, uma daily muito rápida de 15 minutos para dizer o que é que foi feito no dia anterior e o que vai ser feito durante o dia. E te sentes à vontade durante o resto do dia para ir contactando os teus colegas e Sim, tirando sim, dúvidas? nós até na Optimizer estamos no Discord, portanto é como se estivéssemos quase ali sempre em contacto. Estamos lá, estamos mudos, se alguém precisar de alguma coisa, fala, é como se estivéssemos aqui a falar. Claro, boa. Real time conversation. Ricardo, vês da tua experiência, como é que também vês esta questão? Até muito ligada ao trabalho em casa, porque a maior parte das empresas efetivamente foi a partir do Covid. Como é que vês esta mudança aí, até o paradigma de trabalho ter mudado? Sim, eu acho que é muito positivo, ou seja, uma das coisas que foi positiva para mim e vejo para muitos meus colegas é toda esta questão das deslocações, ou seja, se eu demoro 1 hora para cada lado, 1 hora e meia para cada lado, é um problema, principalmente pessoas com família, pessoas com filhos, perdem, todo este tempo que se perde, acho que se consegue poupar bastante tempo. No entanto, eu acho que a parte da conexão humana também é bastante importante, ou seja, já há vários estudos e várias coisas que nos apontam que as equipas que têm contacto físico regular, ou seja em team building, seja ir uma vez ou duas semanas para o escritório, normalmente tem um espírito de equipa e um espírito de entreajuda muito maior, porque lá está, as pessoas conhecem-se, já não é só uma pessoa que está do outro lado do vidro, conhecem-se, estão muito mais disponíveis para ajudar, tipo, olha, o Ricardo está ali com um problema, vou ajudá-lo. Enquanto se houver esta distância total, nota-se que há uma frieza maior, porque lá está, porque há esta falta de contacto. No entanto, a Blip lá está já há muitos anos que tem um regime flexível, full remote,
São pioneiros. Híbridos, nós podemos escolher o regime. A realidade é que a maior parte das pessoas acaba por ir ao escritório também com alguma frequência, sendo full remote ou não. Por exemplo, no meu caso, eu estou full remote, mas eu vou ao escritório praticamente todas as semanas. Então, tenho várias equipas com as quais eu trabalho, mas penso que isso é bastante positivo e é bastante importante, não necessariamente para, como empresas se calhar mais antigas, como estavas a dizer, e que foram para casa, mas os processos continuaram os mesmos. Obviamente as pessoas iam ter problemas, porque os processos que existiam dentro da empresa não estavam preparados para ter agora 5 pessoas de uma equipa, cada uma na sua casa. Sem dúvida. Simplesmente não funcionava, e essas empresas tiveram alguns problemas em se adaptar. Ou seja, não é necessariamente para a parte do controle, mas mais para aquela questão de manter alguma cultura da empresa, manter alguma cultura da equipa e haver essa conexão e esse espírito de entreajuda entre pessoas da mesma equipa ou pessoas que têm que trabalhar com regularidade juntas. É engraçado, nós estamos aqui a falar de um ambiente super técnico, não é? Vocês são programadores, mas vocês estão aqui a falar sobre algo que é super relevante, que é o trabalho em equipa, as pessoas, não é? Exatamente. Para quem não está muito dentro desta área, pode imaginar, e não sei o que é que os vossos amigos imaginaram quando vocês disseram que queriam ser programadores, mas a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas provavelmente é uma pessoa em frente ao computador o dia todo, sem falar com mais ninguém. É importante este espírito de equipa, é importante depois as pessoas também evoluírem naquilo que diz respeito às suas competências sociais, que em inglês são soft skills. Qual é a tua visão sobre isto? E se até a nova geração está mais bem preparada para estas necessidades que depois o mercado tem, porque provavelmente há 10 anos atrás estas competências não eram tão necessárias porque o ecossistema também era mais pequenino, não é? Exatamente, sim. Eu acho que é extremamente importante. Isto por duas razões. Por uma questão técnica, esta componente social é bastante importante. Quando trabalhamos, por exemplo, numa empresa como a Blip, em que são sistemas enormes, super complexos, um sistema como aqueles não cabe na cabeça de uma pessoa, ou duas, ou três. Ou seja, é preciso muitas pessoas, é preciso muitas equipas. Se não existe esta cultura, se não existe esta entreajuda, se não existe esta comunicação, as coisas não vão acontecer. Ou vão acontecer, mas vão demorar tanto tempo que os nossos competidores simplesmente vão passar por cima de nós. Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma cultura forte, que nós tenhamos à vontade para falar uns com os outros. Se eu preciso de ajuda da equipa X, eu tenho à vontade de chegar lá, malta, tenho com este problema, vocês podem me ajudar. Precisamente, estes sistemas são tão complexos, são tantas peças que se movem, que ou nós temos uma cultura forte e nos damos bem nesse sentido e conseguimos resolver os problemas, ou o Ricardo sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas de que nós temos na nossa organização. Portanto, eu acho que essa parte é bastante importante. E uma coisa que eu costumo dizer, principalmente à malta que chega às nossas equipas, assim mais jovem, é que conforme elas vão evoluindo na sua carreira, cada vez mais as soft skills são importantes. Eu costumo dizer que nos primeiros anos é muito importante que as pessoas adquiram aquela competência técnica mais bruta, ou seja, linguagens de programação, framework, que é que funciona a observability, infraestrutura, esta parte toda, e consoante vão evoluindo na sua carreira, cada vez mais essas soft skills vão sendo importantes. Porquê? Porque com mais responsabilidade vão ter que falar com mais pessoas, vão ter que falar com mais equipas e vão ter que começar a falar cada vez mais com pessoas não técnicas. Pessoas da área de produto, pessoas da área do commercial, pessoas da área de qualidade, pessoas da área de segurança, que não têm necessariamente um conhecimento, sabem lá se eu estou a programar em Java, se estou a programar em Python, se estou a programar em JavaScript, se uso esta framework, se uso aquela. Estão muito mais preocupados nos outcomes, ou seja, o que é que nós estamos a tentar aqui resolver. E é importante que os engenheiros comecem a ter estas soft skills, consigam perceber com quem é que estão a falar e adequar a sua linguagem para essas pessoas, perceber também o que é que elas estão a dizer. Se eu estou a falar com alguém de produto, essa pessoa vai-me falar de uma linguagem de produto. Não quer saber se é uma API ou se o que é. Tipo, ok, tem esta funcionalidade que nós estávamos a ter no nosso produto, isto é possível, não é possível, estimativas por aí fora. Portanto, eu acho que é muito importante esse desenvolvimento ao longo da carreira dessas soft skills. Diogo, consideras que isto também é importante? E ao Ricardo, vou-te já deixar aqui com uma questão. Como é que um programador que está a entrar no mercado de trabalho e passa por essas questões mais técnicas inicialmente pode efetivamente, na tua perspectiva, evoluir nas competências sociais? Ou seja, se é só falar com outros roles ou se tu tens aqui algumas dicas de alguém que já está há mais tempo no mercado, sei lá, ter eventos, das comunidades, fazer formações, se tu tens aqui alguma dica também para quem está a começar. Diogo, achas que é relevante também estas questões das competências sociais? Eu acho que soft skills na nossa área é bastante relevante, até para progredir na carreira. Um programador pode ser muito bom, mas se viver numa caverna só a programar... Já foi tempo. Sim, já foi tempo. Não vai conseguir... desenvolver as capacidades de pensar em lógica de negócio, de falar com o cliente e perguntar quais são os requisitos desse cliente. Portanto, eu acho que
sem as soft skills não se consegue evoluir na carreira. Esta questão de contactares com pessoas de outros países também achas que ajuda a esse enriquecimento Sim. de experiência? Sim, ajuda porque quer queirando, quer não, acho que traz-nos aqui outra vontade para falar, não só para ter que falar em português, mas também em inglês, tentar compreender os requisitos que os clientes querem das aplicações, e depois temos aplicações com muitas dependências em que às vezes temos que falar com várias pessoas de diferentes áreas, e as soft skills ajudam bastante nisso. Porque nos últimos anos nós difundimos muito o papel das soft skills, não é? E o LinkedIn está cheio de dicas e de como principalmente da importância. Mas acho que ainda falta explicar às pessoas, a nós, neste caso, como é que nós as conseguimos desenvolver, porque não basta dizer que nós precisamos de ter a soft skill empatia. E depois acharmos que empatia é uma emoção. A empatia é um aprendizado que nós vamos evoluindo. E como é que nós vamos evoluindo isso afinal, não é? Temos que ter resiliência, mas como é que nós nos tornamos mais resilientes no final, não é? Tens aqui alguma dica, Ricardo, para isto? Eu se calhar dava 2 dicas que para mim foram úteis e que poderão ser úteis para outras pessoas. São as duas à volta de exposição, mas exposições diferentes. Ou seja, por um lado, e indo ao ponto que estavas a tocar agora da parte da empatia, imaginemos que eu trabalho numa empresa que tem vários departamentos, é eu expor-me às outras áreas. Ou seja, eu se trabalho com alguém da parte comercial, por que não eu ir almoçar? Por que não eu ter conversas, falar, só tentar pôr nos pés de outras pessoas? Muitas vezes é sentar-me ao lado de alguém e dizer, olha, mostra-me o teu dia-a-dia e quais são os problemas com que tu estás a deparar. Portanto, eu trabalhei numa empresa quando trabalhei em Londres, em que no nosso segundo mês, nós fazemos parte da equipa de Customer Support. Okay. Ou seja, nós antes de irmos para a nossa equipa de desenvolvimento, nós estávamos na equipa de Customer Support, nós estávamos a responder a clientes. Ou seja, para mim isso foi muito importante quando eu fui para a minha equipa, porque deu-me outra bagagem para perceber, ok, ou seja, eu estava a ver quais eram os problemas que os nossos clientes tinham. Ou seja, o cliente não faz a mínima ideia como é que o sistema é montado por baixo, mas eu conseguia ter essa relação, essa percepção de qual era o problema que o cliente estava a dizer, quais são as frustrações, quais eram aquelas coisas que nós olhávamos e dizer, isso é uma coisa insignificante, isto não chateia ninguém, e de repente tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 clientes a dizer, tipo ali a chatear, e nós dizemos, ok, se calhar é um problema. Portanto, essa exposição a diferentes áreas, acho que é bastante importante e que quase por osmose, acabamos por nos criar simpatia, porque nós estamos ali à beira das pessoas, nós vemos elas a ter problemas, e vice-versa, elas também olham para nós e dizem, ok, nós pensamos que vocês lá são aquelas pessoas que estão nas cavernas, sentadas no computador, vocês são pessoas reais, não é? Tipo, e se eu precisar, cria-se essa relação, se eu precisar, falo com vocês. Portanto, acho que essa parte é bastante importante, essa exposição. Também saber ouvir. Exatamente, isso é fundamental, essa parte do saber ouvir, é saber, eu costumo dizer que principalmente, às vezes as malta quando começa a fazer mais sénior, tipo, vocês têm que estar mais tempo calados do que a falar, ou seja, ouvir, tipo, perceber o que é que está a passar naquela sala, qual é a informação. A outra parte que eu falo também da exposição é uma parte importante que nós temos nesta área da tecnologia é a comunicação. Lá está, se nós vamos falar com outras pessoas, nós temos que aprender, de certa forma, a comunicar bem com elas. Portanto, uma coisa que a mim me ajudou bastante foi começar a ir a meetups e a conferências e a dar talks. Okay. Tipo, simplesmente não precisa de ser uma conferência em que tem 30 mil pessoas sentadas numa sala, pode ser um meetup onde muitas vezes, o DevOps Sport, quando nós começamos, éramos 5 pessoas numa sala. Basta uma pessoa. Basta uma pessoa. Já fiz uma talk só exatamente. Tipo, só essa, ou seja, o início é super desconfortável. Ainda hoje eu dou algumas e eu ainda hoje, às vezes há eventos em que eu me sinto desconfortável. E vai ser sempre desconfortável. Mas ao longo do tempo vai se tornando cada vez mais natural e nós vamos aprendendo, tipo, e vamos dar, é como um stand-up comedian, às vezes vai fazer um espetáculo e aquilo vai ser uma desgraça e nós vamos dar uma talk e vai correr mal e depois é essa aprendizagem, ok, porque é que isto correu mal? Fui eu que comuniquei mal, fui eu que me preparei mal, mas vai-nos criando uma cultura melhor e vai-nos criando umas skills melhores de comunicação, porque nós vamos aprendendo a dizer, ok, se calhar eu tenho que fazer isto diferente, se calhar tenho que fazer aquilo diferente, vai-nos ajudar essa comunicação. E depois as talks ajudam-nos na parte oral, ajudam na parte visual, ou seja, como é que eu começo a perceber, ok, se calhar este tipo de slides não funciona muito bem, ou se calhar para este tipo de talk em específico, se calhar nem devia usar slides, se calhar devia mostrar outra coisa qualquer, e ajudam-nos bastante nessa parte como é que orienta a mensagem também. Exatamente, como é que eu oriento a mensagem, qual é a mensagem que eu quero passar e como é que eu oriento melhor. Portanto, foram duas coisas que me ajudaram bastante na minha carreira a melhorar e que eu continuo a fazer hoje em dia porque ainda há um longo caminho a percorrer. E como é que isto acontece? Dizes, ok, estou aqui, vou arriscar, ainda não sei muito bem o que é que vai acontecer, porque às vezes as pessoas perguntam-se, ok, e agora como é que eu faço isto? Mandam-se para a frente?
Sim, e assim como eu comecei foi assim, foi simplesmente começar a ver algo, começar pequenino, meetups, e hoje em dia, lá está, quando eu comecei havia muito menos, hoje em dia há muito mais, praticamente todos os meetups têm um formulário onde as pessoas simplesmente podem submeter ideias, e o nosso é um deles. Nós queremos a malta para apresentar, portanto a malta simplesmente pode submeter ideias. A maior parte dos meetups, como o nosso, se for a primeira vez, nós também ajudamos. Temos malta que já deu várias talks. Se as pessoas quiserem fazer, por exemplo, um test run connosco, marcamos um dia, tipo, sei lá, olha, na quinta-feira ao meio-dia, temos aqui uma slot de meia hora, vais fazer a apresentação para aqui 3 ou 4 pessoas do meetup e o pessoal vai dar dicas, por exemplo, tipo, olha, se calhar este slide tens que melhorar isto, se calhar neste ponto devias incidir um bocadinho mais naquilo, se calhar deves falar mais devagar, por exemplo, esse é um dos problemas que eu ainda hoje tenho, falar muito depressa. Não reparei, porque eu também falo muito depressa, por isso. Falar muito depressa, mas é um feedback, lá está, e é uma das coisas que também este public speaking me ajudou um bocadinho, tipo, a tentar pausar um bocadinho mais aquilo que eu estou a falar. E quase todos os meetups hoje em dia têm esse. Portanto, as pessoas têm que se expor um bocadinho, e hoje em dia a nossa comunidade, aqui no Porto principalmente, já começámos a ter, desde DevOps Porto, Cloud Native Porto, Geeks Girls, tipo, todas as comunidades aceitam, é só levantar o braço e dizer, estou aqui, eu gostava de dar uma talk, e todas as comunidades vão dizer, por favor, a gente arranja-te um palco e ajuda-te se precisares a dar esse primeiro passo. Mas sabes que a minha percepção é que da nossa idade, aliás, da nossa geração, não era tão necessário, isso é a impressão que eu tenho, principalmente quando comecei, e ao dia de hoje parece-me muito mais necessário para as gerações que estão a entrar como o Diogo, ou que já cá estão como o Diogo, aliás. Também sinto que eles estão mais preparados, ou pelo menos com esse mindset de que é necessário para crescerem, como o Diogo estava aqui a dizer, e evoluírem profissionalmente. Sentes que eles também têm mais este mindset mais moldado para isto? Sim, eu acho que estas gerações mais novas que nós vemos agora a entrar no mercado de trabalho se sentem mais capacitadas para tal e que sentem que isso é mais uma necessidade. Como tu disseste, na nossa geração, se calhar isso não era tão visível, ou seja, era o nosso trabalho, 9 às 5, blá blá blá, fazer o trabalhinho. Sinto que estas gerações estão mais cientes de que isso é uma necessidade, porque é, e nós vemos isso, ou seja, as pessoas, seja a dar talks, seja a participar, ou seja, estarem mais envolvidos na comunidade. Isso também é bom para nós, porque estar envolvido em comunidades facilita-nos tudo, desde aprendizagens novas oportunidades de emprego. Portanto, se eu vou a um meetup e conheço aquelas pessoas e falamos e temos aqui algumas questões técnicas, se calhar se aquela empresa, se eu estiver descontente no sítio onde estou, se calhar aquela empresa eventualmente contrata e já me conhece. Portanto, até nessas coisas em que nós não estamos diretamente à procura, acabamos por beneficiar. Ou seja, eu vi o Ricardo a dar aquela talk naquela conferência, ele até percebe daquele assunto, se calhar era fixe, nós até estamos a precisar de uma pessoa que perceba bastante daquele tema. Portanto, acho que é bastante interessante, e acho que as novas gerações estão muito mais aware de que isso realmente é útil para a carreira deles. Diogo, concordas? Sentes que a tua geração... Sim, eu acho que a minha geração, eu acho que toda a gente que, pelo menos, ou quase toda a gente, tem à vontade para expor-se, ou seja, comunicar. Isto também é assim um bocado por força bruta, ou seja, para ganhar o à vontade, para falar, porque na nossa área temos sempre que ter reuniões e se não conseguimos comunicar é um bocado complicado. Ok. Bom, imagina, quando houve aqui o convite da Optimizer para vires representar aqui a Porta Cabo. É um bocado de força bruta também. Eu também não tenho muita experiência nisto, mas aceitei o convite porque acho que é uma boa maneira de conseguir ainda desenvolver mais as minhas soft skills. Boa. Eu tenho a impressão que se fosse na nossa geração nós íamos estar quase a obrigar as pessoas a vir. E por isso é que eu acho que vocês, da vossa geração mais nova, têm outro tipo de disponibilidade até. Vou experimentar. Sim. Já sei que vou errar algumas vezes, está tudo bem, mas vou crescer também com isto e vou também tirar o máximo deste tipo de experiências que não são necessariamente iguais dentro do meu escopo profissional, mas que também vão trazer alguma coisa de valor. Sim, e esta parte aqui dos podcasts, eu acho que isto é beneficial, e também na minha geração, hoje em dia, mesmo no YouTube, e queremos às vezes aprender algo. É tudo podcast. Nós consumimos muito os podcasts, portanto... Mesmo em termos de aprendizagem, você estavas a falar do YouTube. Sim, mesmo em termos de aprendizagem, consegues ver podcasts que te expliquem coisas novas. Por exemplo, ter talks como apresentações de programadores
consegues ter no YouTube. São este tipo de ferramentas que vais buscar a informação ao dia de hoje, tipo YouTube, Spotify. YouTube, depois também leio muitas coisas no Medium. Ok. Acho que estar atualizado no dia de hoje acho que é essencial para trabalhar na área, porque eu quando entrei, esta parte de inteligência artificial já se falava, mas não era utilizado hoje em dia. Por exemplo, de lá para cá, já toda a gente usa a inteligência artificial, já estamos a fazer projetos com a inteligência artificial e foi algo que tem que se aprender, ou seja, se não se aprender vamos ficar desatualizados. Mesmo que não trabalhes com ela? Mesmo que não trabalhes com a inteligência artificial, tens que aprender ali um bocadinho de básico de como é que funciona a inteligência artificial, como é que se pode implementar inteligência artificial. Por exemplo, com Spring conseguimos implementar, por exemplo, criar um agente de inteligência artificial, ou seja, usando, por exemplo, o Spring AI, consegues usar APIs da OpenAI e criar um agente ali numa questão de pouco tempo. Uau, isso na nossa altura nós tínhamos que ir quase para as formações mais formais, até tinha que haver um valor atribuído a isso economicamente, às vezes não era fácil. É super interessante como é que vocês agora têm estas plataformas mais gratuitas, no fundo, e conseguem absorver informação de uma forma completamente diferente daquela que nós tínhamos já há muitos anos atrás. Isso é muito interessante. Sentes que isso também é um mecanismo para vocês evoluírem talvez mais depressa em termos profissionais? Sim, acho que sim. Quem realmente tem interesse pela área de programação, eu acho que hoje em dia consegue evoluir de uma maneira que tendo tudo sem pagar. Ou seja, fazendo uma pesquisa na net, lendo alguns blogs, vendo vídeos no YouTube, conseguimos evoluir. Ou seja, depois, claro que depois já ter se calhar umas bases de programação, conseguimos evoluir de uma maneira astronómica, muito rápido. Isso é bem engraçado, porque eu conheço pessoas que aprenderam a programar só com Sim, não é? Pessoas que aprendem a programar sozinhas só vão pela net, vão aprendendo, vão vendo tutoriais e vão aprendendo a programar. Espetáculo. Olha, aliás, olhem, vendo aqui puxando até para um aspecto mais cómico até da vossa profissão, algum guilty pleasure que vocês tenham enquanto programadores? Sei lá, modo obscuro, 20 tabs abertas ao mesmo tempo, não gostam de trabalhar em Microsoft, não tenho nada contra vocês, eu trabalho, preferem trabalhar em Linux. Qual é que são os vossos guilty pleasures aqui enquanto programadores? Sim, eu não considero que tenha assim muitos guilty pleasures, mas há coisas que eu simplesmente ao longo da minha carreira simplesmente deixei de fazer e que agora hoje em dia, por exemplo, estavas a falar, não tenho nada contra a Microsoft, mas a minha preferência é Linux e sempre trabalhei praticamente toda a minha carreira em Linux. Hoje em dia a maior parte das empresas também usamos Isso é algo Macs. geracional? Eu quando entrei para a faculdade, eu lembro perfeitamente, quando entrei para a faculdade, na Faculdade de Ciências havia uma cultura muito Linux e, tudo o que era o mundo Microsoft era assim olhado um bocadinho de lado. De certa forma também foi ali que eu cresci, como o meu início de carreira, habituei-me àquele ecossistema, tornei-me tão proficiente naquilo que hoje em dia para mim é muito mais fácil começar qualquer coisa que seja Unix-based e andar para a frente. Portanto, não é que eu tenha nada contra, simplesmente já estou habituado e a minha proficiência é nessa era. Muitos tabs, costumo ter muitos, mas não digo que haja um guilty pleasure, é mais às vezes um problema, porque chega uma altura que simplesmente é preciso fechar tudo, porque já não sei onde é que está nada, portanto tenho que andar à procura, tenho que andar nada. Um guilty pleasure, eu gosto de ter mais do que um monitor para trabalhar, dá-me bastante jeito, portanto tenho em casa, também temos no escritório, mas tenho em casa, portanto gosto de ter vários monitores, ou seja, houve ali uma altura que eu andava, será que devo comprar um monitor gigante? Qualquer coisa tipo 34 polegadas ou mais, ou ter vários, eu prefiro vários. Acho que me consigo organizar melhor. Quantos tens? Eu tenho 2 e depois o portátil ao lado. Ou seja, tenho o meu setup são 2 monitores de 27 polegadas, um de frente e um ligeiramente de lado, e depois o também gostas de pôr V antes da versão? Exatamente, sim. Ok, boa. E tu, Diogo, quantos monitores tens em casa? Só tenho um, ou seja, tenho um, mas tenho um monitor e o portátil ao lado. Ou seja, acho que eu basicamente para programar foco, meto o monitor grande à minha frente, o portátil de lado, para chamar por exemplo as APIs, para testar e assim. Se calhar ter mais um também não me fazia mal, porque eu acho que tinha o meu código aberto, tinha a base de dados e tinha o Postman ao lado e eu ali não precisava de mexer muito. Pronto, estavas. Sim, às vezes o meu computador nem se consegue ver, porque eu vou pesquisando e aquilo vai abrindo novas tabs.
Assim, outros guilty pleasures. Olha, e que música que ouves enquanto estás a tentar focar-te? Depende, eu gosto mais de ouvir música techno, por aí. Mais eletrónica, Mais não é? eletrónica, assim. Eu consigo-me abstrair do mundo, vá. E atingir o loop ali do foco. Sim. Que engraçado. Você também? Não, eu é mais metal, a minha cena é mais metal, mas... Isso pode ser geracional também. Sim, mas depende muito do que eu estiver a fazer. Por exemplo, se eu estiver a fazer algo que eu já sei o que é que quero fazer e entrar mais numa parte de flow state, eu diria que se pode ser metal, quanto mais pesado, melhor. Se eu estiver a aprender alguma coisa, se estou uma linguagem de programação nova, framework novo, estou a aprender qualquer coisa, se calhar algo mais instrumental. Tipo uma guitarra, uma coisa mais instrumental, um Joe Satriani, se vai, qualquer coisa que não tenha ali alguém aos berros ao meu lado quando eu estou a tentar, se calhar, ler a documentação de uma framework qualquer e perceber como é que qualquer coisa funciona. Mas quando falaste em metal, eu imaginei-te a ler uma documentação. Sim, às vezes é, se for uma coisa mesmo muito nova para mim, tipo, sei lá, estou a ver qualquer coisa agora da AI, que é uma era que eu ainda nunca tinha explorado muito, ter ali alguém aos berros, ali nos meus ouvidos, não me vai ajudar tanto, vou estar a ler a mesma fase 4 vezes, porque de repente já estou a abanar a cabeça com a música, tipo, já não está a funcionar. Olha, às vezes não, na tecnologia nós passamos sempre por muitas tendências, não é? Algumas dão certo, outras são só buzzwords, outras depois é hype e depois morrem por ali. Na vossa perspectiva e da vossa experiência até destes últimos anos, qual foi, assim, de repente, qual foi a buzzword ou a trend que nós ouvimos aqui falar no ecossistema, no ecossistema, sim, no mundo da programação, e se tornou irritante para vocês, primeiro até no teu caso, por perceberes que aquilo provavelmente ia dissipar-se passado uns meses, ou que não era bem aquilo que as pessoas achavam que era, não sei. Diz-nos daqui. Eu vou dizer duas. Uma... É lá. Eu vou dizer duas. Uma, DevOps, eu acho que sempre foi algo que foi bastante incompreendido e também era uma das razões pelo qual nós temos o Meetup. Porque eu acho que, como a maior parte das coisas em tech, quando aparece algo que parece trazer algum valor, muitas empresas pedem uma receita imediata. Ou seja, ok, isto de DevOps parece-me fixe, vai-me acelerar, diz-me exatamente o que é que eu tenho que fazer amanhã para ser DevOps ou Platform Engineering ou SRE. E muitas coisas não funcionam assim. DevOps é muito mais... Obviamente que nós tivemos que standardizar em algum tool, em alguns processos, mas é muito mais cultural. É essa ideia de como é que eu pego em pessoas que têm à partida objetivos diferentes e as ponho a caminhar na mesma direção. Ou seja, a origem de DevOps foi como é que eu pego em Software Engineers e Infrastructure Engineers, os ditos antigos sysadmins, que hoje em dia ninguém quer ser sysadmin, mas era o que era antigamente. Como é que eu pego num sysadmin e um developer e lhes ponho a caminhar na mesma direção? Porque o developer quer desenvolver features e metê-las live. O sysadmin quer manter um sistema up and running sem problemas. Portanto, quanto mais alterações forem feitas ao sistema, o sysadmin vai dizer, tipo, eu não quero nada disso porque há aqui um potencial grande de mandar isto abaixo e depois quem vai acordar às 3 da manhã sou eu. Portanto, como é que nós juntamos, e muito dessa ideia de DevOps foi isso, ou seja, como é que nós criamos processos, criamos ferramentas para que estes dois mundos tenham os mesmos objetivos. Obviamente que ao longo do tempo tivemos que juntar outras áreas, desde qualidade, desde segurança. Este, no entanto, DevOps hoje em dia é muito mais só do que Devs e Ops. Outra que essa para mim é um bocadinho mais irritante é todo o movimento do Agile, porque acho que a maior parte das empresas usurpou o termo e a maior parte das empresas não são Agile, mas simplesmente pegaram em 2 ou 3 coisas que uma framework, por exemplo, como o Scrum ou como o Kanban, popularizaram, começam a usar, como por exemplo as dailies, ou seja, nós temos dailies e temos retros, nós somos Agile, e não são, certo? E não são waterfall puro. Portanto, não é necessariamente nada contra o Agile, é como a maneira como ele de certa forma foi usado e tornado numa espécie de arma e de sales pitch, que nós também vemos noutras coisas como o DevOps. O DevOps ao longo do tempo depois também tornou-se numa posição e que as empresas deixaram de contratar sysadmins e começaram a contratar DevOps, e depois houve uma altura que deixaram de contratar DevOps, começaram a contratar SREs e depois começaram a contratar Platform Engineering, e o que eu costumo chamar esse anti-pattern de que nós vamos dando nomes diferentes às coisas, mas depois praticamente nada muda, não é? E depois no final do dia as pessoas estão a fazer a mesma coisa que estavam a fazer há 10 anos atrás. E o Agile também foi algo que se vê em algumas empresas, não estou a dizer que é geral, mas que em algumas empresas se vê um bocadinho isso, tipo, sim, nós fazemos daily stand-ups e fazemos retros no final de cada... e temos sprints. Portanto, nós somos uma empresa ágil. No entanto, o processo, olhamos para uma empresa que trabalhava em waterfall nos anos 90, olhamos para é exatamente igual, só que a cada 2 semanas, todos os dias a malta fala e a cada 2 semanas vocês veem se está tudo ok, mas tipo, não há um processo ágil.
quando estou a falar às vezes com colegas, por exemplo, no Meetup, eles sim, não sei o quê, nós somos ágeis e tal, temos sprints e retro, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, se eu chegasse à vossa beira e tivesse que mudar tudo hoje porque o cliente está a pedir não sei o quê, eu disse, ui, meu Deus, Jesus, isso íamos demorar para aí 6 meses a fazer isso. Se calhar não é bem ágil o que vocês deviam usar. Portanto, eu diria que foi daquelas coisas que, ou seja, a ideia era muito boa, mas que acho que houve uma weaponização do termo e o facto de usar tipo uma ou duas ou três coisas que uma outra framework tenha usado, que tornou-se com que somos todos ágeis, mas depois vamos ver, e há muitas empresas que só dizem que são. Certo. Concordo. Diogo, o que é que, alguma trend alguma buzzword também que tenhas achado mais irritante ou que ainda achas ao dia de hoje? Não sei, falaste-nos aqui de AI, tu sentes que isso pode ser no início usurpado era um também? bocado irritante e é irritante agora esta parte de querer substituir os programadores por AI. Acho que isso nunca vai acontecer. Já falaste um bocadinho disso, mas ia-te pedir aqui para desmistificar isso, porque às vezes o pessoal da nossa geração diz isso também, mas ouvir uma pessoa da tua geração a dizer uma coisa dessas é muito mais relevante até, porque estás muito mais por dentro e tens um mindset mais orientado a isso. Sim. Porque AI, como é que a AI vai construir toda a parte de gestão de projeto? Como é que vai organizar uma equipa para fazer o código Acontecer, não é? Acontecer, não é? Como é que desenvolve um produto? A AI não é só chegar lá e dizer quero isto e isto e isto. Isso era muito bom, mas eu acho que isso não poderá acontecer, mas não é num futuro próximo, porque um programador tem que ter pensamento crítico. Boa. Sim, sem pensamento crítico daquilo que está a fazer, pode surgir aqui erros e pequenos pormenores e, por exemplo, como ele estava a falar de um processo ágil, às vezes, tipo, quando não se utiliza sprints, faz uma coisa, apresenta-se ao cliente e o cliente diz, não é bem isso, e volta outra vez para trás e volta a fazer. E se calhar aqui, usando inteligência artificial, acho que este processo de fazer um produto, mostrar ao cliente e estar aqui nestas iterações. Achas que é mais válido? É válido, mas não vejo a inteligência artificial a fazer nada disso, que a inteligência artificial não tem o contexto de toda a lógica, todos os requisitos do produto e também falar com os clientes. Acho que a programação no futuro se calhar pode mudar, ou seja, menos de escrever código e mais numa perspectiva, como já tinha dito, de review de código. Boa. Olha, Diogo, e aqui para os inúmeros escutadores que nos estão aqui a ouvir neste podcast, que é o podcast mais tecnológico do vosso Spotify, algum conselho que dês para este tipo de recrutadores que depois vai à procura de pessoas da tua geração, alguma forma de comunicar ou, sei lá, o que é que vocês valorizam para entendermos? Porque eu, na minha opinião, depois esbate-se aqui a questão geracional que agora é tão falada, porque toda a gente quer a mesma coisa no final, não é? Quer ter um bom salário, quer ser bem tratado, quer progredir na carreira, sejam pessoas com 60 anos, sejam pessoas com 18. Isso é verdade ou, na tua opinião, é mais diferente no vosso caso? Eu acho que hoje em dia aquilo que é essencial em termos de recrutamento é avaliar a capacidade da pessoa conseguir efetivamente resolver problemas. Não tanto se conhece uma framework X ou Y, mas acho que a capacidade de resolver problemas é essencial, porque depois, no final de contas, hoje em dia, num mês, 2 meses, conseguimos ter ali uma noção básica de uma framework nova e começar a trabalhar com ela. Mas a capacidade de resolver problemas de uma forma eficiente e pensar ao resolver os problemas para quantos utilizadores é que vamos fazer aquilo? Será que vai aguentar com tanta carga? Depois também entra aqui um bocadinho a parte de infraestrutura e todas as outras componentes. Sim, né? Mas acho que o essencial é a parte de resolver problemas, porque hoje em dia, eu na minha altura na faculdade ainda não tinha inteligência artificial, mas se calhar a aprenderem hoje em dia podem ir, por
por exemplo, ao ChatGPT, Claro. e dizer, faz-me isto e isto e isto. Apresentam e está o trabalho feito. E na realidade, se calhar não aprenderam nada. Mas provavelmente também nunca ficará tão bom como se fosse o próprio a fazer, não é? Sim, porque depois também, na faculdade, tem que se explicar as coisas que se faz, portanto... E no mundo real também. E no mundo real também, sim. Olhem, nós estamos aqui, já passamos um bocadinho do nosso tempo. Agradecer-vos também por esta conversa, acho que foi muito interessante, até mesmo para as pessoas que não são da vossa área, entenderem melhor o que é o vosso papel e os vossos desafios também. Mais do que até ser intergeracional, acho que é importante as pessoas também perceberem quem está do outro lado dos computadores, a programar aquilo que depois nós vamos utilizar. Nós estamos aqui a celebrar os 10 anos da Porto Tech Hub e gostava de vos perguntar, para terminar, começo até pelo Ricardo, como é que vocês veem também aqui o impacto da associação nestes 10 anos de crescimento tecnológico aqui eu digo da nossa cidade, mas também torno isto mais abrangente, no sentido em que já temos empresas de Braga, Aveiro, Coimbra, portanto um bocadinho mais de Zona Norte, Porto Tech Norte, vá. Ricardo, vês aqui algum impacto da associação? Sim, sem dúvida. Eu acho que a associação foi muito importante. Lá está, como tu disseste, Luís, e bem, a associação já tem 10 anos, portanto não é como se tivesse caído do céu. A Blip faz parte, é uma das empresas que faz parte da associação desde o início, e acho que esse conjunto de empresas... A Blip é fundadora. Exatamente. Esse conjunto de empresas que fez parte dessa fundação, junto com esta organização, fez com que aquilo que nós hoje damos como garantidos como ecossistema no Porto, pelo menos esta é a minha visão, o Porto Tech Hub teve um impacto muito importante aí. Portanto, a Blip também, quando começou como todas as empresas, era uma empresa pequena. Hoje em dia já somos mais de 1000 pessoas e acompanhou este crescimento. Portanto, eu acho que a associação foi muito importante precisamente para trazer esta visão e começar a pôr o Porto no mapa, o Porto, a Zona Norte no geral, como disseste agora que já temos outra, no mapa de um centro de tecnologia onde temos boas universidades a formar pessoas. Quer dizer que as empresas podem ter cá um escritório ou podem começar a recrutar cá porque vão ter massa cinzenta a sair todos os anos. Eu acho que o Porto Tech Hub teve muito importante. Tudo desde os eventos, conferências, podcast, toda esta dinâmica que criou faz com que as empresas tenham um interesse em olhar para Portugal em geral e para a área da atuação do Porto Tech Hub como uma área interessante. Portanto, se não houver um ecossistema, vai ser sempre muito mais difícil para uma empresa se tentar implantar numa região, porque a pessoa não tiver uma necessidade, claro. onde é que eu vou recrutar pessoas? Se não houver outras empresas, não houver estas sinergias, como é que eu vou montar aqui uma indústria? Eu acho que o Porto Tech Hub, nestes últimos 10 anos que passaram, acho que teve um papel muito importante aí, nessa parte de dinamização, de criação de eventos, suportar as comunidades, como o DevOps Porto, tipo ajudar-nos a criar eventos, teve aí esse papel bastante importante. Portanto, ainda bem que existe e que sejam mais 10, 20 anos, 30 anos por aí fora. A fazer podcast. Exatamente. Diogo, sentes isso também? Eu sinto, desde que comecei a trabalhar, sempre conheci aqui, eu não me lembro do Porto sem ter empresas de tecnologia, portanto, acho que sim, a maneira como o Porto é em termos de empresas tecnológicas, acho que deve-se também um bocadinho ao Porto Tech Hub, porque eu, se quiser, por exemplo, amanhã procurar, imaginemos outro trabalho, era muito fácil, existem montes de empresas e temos pessoal aqui a trabalhar no Porto, que vem de Braga, que vem de Guimarães, que vem de vários sítios de Portugal, basicamente. Olha, nós aqui estamos a terminar. Quero-vos agradecer novamente, Ricardo e Diogo, pelo tempo que disponibilizaram. Nós vamos continuar com mais episódios neste podcast, que é o podcast mais tecnológico do vosso Spotify. Vamos continuar com conversas mais inspiradoras, iguais às que tivemos hoje com o Ricardo e com o Diogo. Por isso, continuem aí, continuem a seguir-nos, que nós vamos continuar convosco.